estou aqui no bairro do Sumaré, em São Paulo, na casa de uma atriz cuja vida se confunde com a história da televisão brasileira. Aliás, é a própria vida, Vida Alves, maravilhosa. Vida, ritmo, L, poesia, né? Poema. Poema e... Homem. Homem. São, bom, é a Vida Alves e são os irmãos, né? Que pôs esse nome vocês? Eu sou privilegiadamente filha de um engenheiro, um homem culto, que era também poeta e que conviveu com os modernistas da década de 20, mais ou menos. Eu sou de 28, sou a segunda filha. Então, todos eles tentaram criar até do que fosse o nome dos filhos. E assim, claro que o meu pai ficou doente no Rio de Janeiro, onde ele se formou, foi para Minas, conseguiu casar, fazer 5 filhos, tem nome de rua, é numa cidade chamada Itanhandu, em Minas. Em Minas Gerais. Quer dizer, ele foi para Itanhandu para se tratar, que é na região da Mantiqueira, né? Exatamente. E mesmo a assim, minha doentinho, mãe casou e teve 5 filhos. 5 filhos, deixou a minha mãe viúva aos 30. Nossa. Então ela veio para São Paulo morar com a mãe dela, que estava em São Paulo. E nós trouxemos esses nomes e uma obrigação de estudar bem, enfim, e de, após alguns anos, começar a trabalhar. Para sorte minha, a minha avó morava perto da Rádio São Paulo. E lá foi eu, com a minha mãe me levando, e a minha irmã mais nova, Poema, tentar um trabalho na Rádio São Paulo. Ela conseguiu, eu não. Mas eu sou a mais teimosa dos meus irmãos e das pessoas que eu conheço. Acho que foi nessa época que você foi para o Clube do Papai Noel? Um pouquinho depois. Tá. Nessa época, a Poema entrou na Rádio São Paulo já ganhando. E eu fiquei chupando o dedo. Poema Alves? Poema Alves. Ela foi radiatriz? Radiatriz. Mas eu, que não consegui logo, consegui depois. Eu devo ter enchido a paciência deles, porque me deram um papel de menino numa novela. Ao mesmo tempo, eu vim aqui para o Sumaré, o bairro onde estamos agora, e fui para o Clube do Papai Noel cantar. Na Rádio Difusora? Na Rádio Difusora com Homero Silva. Olha, grande Homero Silva, que depois apresentou o Clube dos Artistas, tudo. Exatamente, exatamente. E aí começou a sua carreira. Você ficou muito tempo no rádio, né? Muitos anos, 10 anos. Aliás, mais que isso, porque o Chateaubriand, bobo não era, ele tinha 2 emissoras de rádio, comprou uma de televisão. Além dos jornais que ele tinha só em São Paulo e o resto no Brasil inteiro. Diário da Noite, pois Diário bem, de São Paulo. Nossa, exatamente. Você sabe tudo. Meu pai foi repórter dele muitos anos lá, né? Tinha que saber. Mas o nosso contrato, que era de rádio, e o meu estava escrito, redatora, atriz, diretora, apresentadora de rádio. Eles escreveram, e da televisão. Fácil. Entendi. E assim foi o Lima Duarte. Já começou aí, né? Ou seja, não precisou pagar mais. O mesmo salário, apenas acrescentando. Até hoje usam esse expediente. Apenas acrescentando. Deu certo para eles e nós, bem jovens e bem bobões, achamos ótimo. Agora vou fazer também televisão. Não sabíamos o que era, mas achamos bom. Você escreveu 14 novelas, é isso? De rádio. Para o rádio? E de televisão escrevi 3, mas escrevi muito seriado. Tá. Eu lembro de você, acho que foi a primeira vez que eu te vi na televisão fazendo uma novela chamada A Gata, né? Com a Néia Simões, Marisa Woodward, né? Eu lembro de a Jorge Gomide, que fazia Zulima, né? Era escrava. Isso mesmo. Você tem melhor memória do que eu. E me apaixonei, daí fui te acompanhando. E você não fez muitas novelas na televisão como atriz, né? Fiz, mas é que eu estava estudando Direito.
Acho que até quase erradamente, hoje eu acho, passando para trás das câmeras. Embora eu fosse jovem e relativamente bonitinha. Bonitinha, era linda, eu lembro muito. Eu comecei a escrever, enfim, assistia a aula na faculdade sempre com... Na faculdade do Largo São Francisco. Largo São Francisco. Entrar, né? Enquanto assistia aquelas... O professor, catedrático, aquelas coisas, eu comecei a fazer algum programinha e a mostrar para o Cassiano Gabos Mendes, que era diretor da televisão. Até que ele aceitou, mas colocou na programação que ele também tinha em rádio. E daí eu comecei a escrever e aparecer menos na televisão. E você fez um programa que foi muito famoso, que era o Tribunal do Coração, é isso? Por causa desta minha vivência acadêmica, em que eu assistia júri. Então eu achei aquilo teatral. Eu só gostava era da televisão. Da faculdade eu não gostava nada. Você chegou a se formar em Direito? Sim, olha lá o meu certificado ali no meio. Ali na parede. Mas, claro, ganhei um anel. Acho que foi meu marido que deu, já estava casada. Você casou em 49, no último dia de 49, último dia do 49. Como é que esse menino sabe tudo? Antes da Coisas que eu televisão, esqueci. né? Exatamente, mas pouquinho. Quando veio a televisão, eu estava grávida. Tanto que eu estive trabalhando no primeiro dia, mas não aparecendo, porque a minha gravidez de 8 meses era antiestético naquele tempo. Imagina. Não é? Depois ficou estético. Depois de Leila Diniz, até sem roupa, né? Não, até sem roupa, mostrando a barriga. Verdade. Todas mostram, ou de roupa até o último dia. Naquele tempo não, então vida, você não pode aparecer. Eu fiz programa de rádio, mas fiquei no estúdio colaborando com a Yara Lins. Yara Lins fez uma coisa dificílima naquele dia. Ela deu, decor, o nome das 30 emissoras de rádio que iam retransmitir o primeiro programa. Olha só, que loucura. Então ela estava nervosa. Então ela tinha que fazer maquiagem, eu ajudei, eu emprestei, eu tomei, eu escrevi. Eu fiz coisinhas desse tipo lá. E depois fui jantar com todos e festejar com todos. É verdade que na churrascaria que vocês estavam comemorando, lembraram que no dia seguinte não tinham preparado nada para o programa? É verdade. O Cassiano, alguém cutucou ele, Cassiano, e amanhã? Foi aquele susto. Se reuniram 4 ou 5, eu não. Eu estava lá, mas eu estava proseando só. Ele, o Lima, acho que o Álvaro Moya estava no primeiro dia. 3 ou 4 que eram da cúpulazinha artística do Cassiano. O que faremos amanhã? E alguém disse, e se a gente for ao governo? Não, o governo não, já naquele tempo. Então resolveram ir a consulados. Foi uma boa ideia, porque então o consulado tal tinha algum filme, o outro consulado tinha o filme sobre o nascimento da formiga, a outra, qualquer coisa servia para fazer 2, 3 horas de programação. Que era à noite, né? À noite, que era das 8 às 10, depois de 2, 3 semanas, das 8 às 10h30, depois das 8 às 11. Demorou um pouco, chegou até das 8 à meia-noite. Eu apresentei para o Cassiano, deve ter demorado 2 anos, talvez, para chegar à meia-noite, um programa que eu havia assistido na Itália, com Vittorio Gassman, à meia-noite. E eu pus o Lima fazendo poesias, meio escuro, uma coisa meio assim. Um clima, né? Um clima. Agora, essa sua paixão por escrever, isso te levou, como você disse, a sair um pouco do vídeo, né? Mas te dava muito prazer? Você gosta até hoje de escrever? Muito prazer, até hoje. Eu brinco que, para mim, escrever hoje, porque quando eu estava na faculdade, eu nem isso gostei. Quando eu fiz o teste para entrar, eu fiz de português, latim e francês. Olha o que eu escolhi. Latim, porque mais ou menos era
havia possibilidade de selecionar. Eu havia feito o curso clássico, e no clássico eu estudei, o latim veio do ginásio, do colegial, e depois da prova. Eu estudei grego. Olha, olha que mulher metida. Agora, pois é, você está falando uma coisa... Agora, eu fui uma vez à Grécia, e em Atenas eu falei faceira. Eu fui com as minhas duas irmãs, minha filha e o primeiro marido da minha filha. E eu falei, vou passear sozinha. Dei a volta até a esquina, voltei correndo, porque não conseguia ler nem o nome da rua. Porque a letra é diferente. Mas onde já se viu uma mulher que estudou 3 anos de grego? Essa sou eu, sabe? Eu gostava, era de arte. Agora, você está falando assim de uma mulher muito independente para os anos 50, né? Eu fui. Pois é, como é que era essa convivência dos homens no começo da televisão com as mulheres? Nós fomos criados sem medo de homem. Acho que ir trabalhando. Quer dizer, quando possível, porque éramos muito pequeninos. Mas, de certa forma, iguais aos meninos. Não percebi essa grande diferença. Porque eu, como espectador na época que eu era, né, do começo da televisão, eu sentia isso. Porque grandes mulheres surgiram aí. Você, a Hebe, Lolita, Márcia Real. Nossa, foram muitas, né? E eu não percebia que houvesse essa separação. Talvez o público tivesse um preconceito, assim, mulher de televisão, não sei o quê. Mas vocês mesmas, pelo que vocês demonstravam, vocês lidavam de igual para igual com os homens. E eu tive a facilidade desta família que eu tinha, em que a minha mãe teve que trabalhar para poder sustentar os filhos. As minhas tias foram ser funcionárias públicas, foram ser, enfim. A outra minha tia foi ser diretora de colégio, enfim. Todos nós não tivemos medo de homem, porque é por medo que a pessoa fica também apavorada com o preconceito. Se alguém pensou mal de mim, perdeu o tempo, porque eu não pensei. Naquela época, existiam dois programas que foram de muito sucesso, o TV de Vanguarda e o TV de Comédia. Você chegou a participar do TV de Vanguarda? Muito. Eu saí da Tupi em 1970. Quando eu saí da Tupi, um diretorzão, não sabedor de que eu tinha levado comigo um atestado liberatório do Cassiano, me processou e perdeu. E perdeu porque no processo, é claro que eu me defendi, dizendo que eu tinha brigado e saído, porque eles me pagavam muito menos do que aos atores recém-contratados. Essa foi a minha briga com o Cassiano. Os atores que vinham e que contracenavam comigo ganhavam 10 vezes mais, então zaguei. Mas não os processei. Eles me processaram e eu levei uma relação de 50 papéis título que eu tinha feito. E, bom, nós vamos falar aqui de 2 momentos marcantes seus na televisão brasileira, inclusive um deles no TV de Vanguarda. Mas primeiro eu quero falar do outro momento, que foi na primeira novela, né? Com o Walter Forte, que esse momento virou... Olha a minha cara. Emblemático, né? Que foi o primeiro beijo da televisão com o Walter Foster, né? Diz que ele te deu umas dicas para começar e depois ele falou, o resto deixa comigo, foi isso? Foi. Ele era muito meu amigo. É claro que eu temi pelo marido, talvez, porque eu era recém-casada. Será que vai dar certo? Mas o próprio Walter Foster precisou convencer a diretoria. Beijo, dizia o Costa Lima, que era o diretor-geral. Meval Costa Lima, mas nunca ninguém viu. Aí o Walter Foster dizia, mas é por isso que eu quero, porque nunca ninguém viu. Será que tem atriz que faz? A vida faz, porque eu fiquei 1 ano trabalhando pouco, porque eu estava amamentando, essa coisa de primeiro filho.
Então, vida, você faz. Eu falei, mas como é que é? Não sei como é que faz. Com cara de tonta, é claro. A gente faz um pouco cara de tonta, às vezes de fricotinho. Claro. E ele falou, você faz assim, põe a cara assim para o lado, abre um pouquinho a boca, você suspira assim, e eu chego e deixa por mim. Eu falei, comporte-se. Ele falou, me comportarei. E se comportou. E não teve ensaio, foi Sim, só essa. fizeram, e foi um sucesso na época, né? Foi um sucesso na época e 60 anos depois, porque agora já está fazendo, vai fazer no fim deste ano 61 anos. E há 60 foi anos que você fala desse beijo. Foi em né? 1951. 51, já no finzinho do ano, né? Foi acho que em dezembro. Foi dezembro. Né? Ah. Mas como você sabe? Bom, primeiro que eu acompanhei, né? E depois porque fui Você estudar um pouquinho. estuda o né? assunto. Eu esqueço, rapaz, eu esqueço. Como é que a gente vai lembrar? O que você sentiu? Eu falei, como é que eu vou lembrar o que eu senti? Medo. Senti, depois eu me contive, saí pouco de casa, fingi de qualquer coisa. Como eu tinha filho pequeno, é fácil arranjar uma desculpinha. Não atendi fãzinhos, nada disso. Cortei o mal pela raiz e passei. Agora, como era a história? Sua Vida Me Pertence era a novela. Era do próprio Walter Forte, Era né? do Walter Forte. Como era a história dessa novela? Uma vez, muitas vezes, eu fui dar entrevista junto com o Walter, porque ele morava aqui, neste quarteirão. Então íamos juntos. Eu falei, Walter, me conta como é que era a história, porque eu esqueci. Porque eu quero contar para os outros. Ele falou, inventa a vida, porque eu também esqueci. Eu sei que era um escritório e eu era secretária. E ele tinha uma noiva, que era Lia de Aguiar. E eu... Lia Borges de Aguiar. Lia Borges de Aguiar. Eu surrupiei. Mas como é que foi, como é que não foi? Detalhes outros não me lembro. Mas ele me respondeu isso. A primeira a arranjar uma secretária fui eu. Olha. Só que eu arranjei um secretário. Achei ele ótimo, mais organizado. Realmente não tinha medo de homem. Não tinha. Ele tinha que abrir as cartas, selecionar isso, selecionar aquilo, para depois eu adaptar para a televisão. Entendi. Um rapaz maravilhoso. Ficou comigo vários anos. Ou seja, eu tive até um empregado doméstico em casa. Olha que barato. Não tinha essa percepção de que isso pode só homem, isso pode só mulher. Aí você tinha realmente um espírito pioneiro, eu acho. Porque também o primeiro beijo gay da televisão, que até hoje se discute, você já deu lá nos anos 60, né? 63, se não me engano. 64, se não me engano. Calúnia, não era isso? Calúnia, Com a Jorge Gomes? uma história bonita. Eu achei a história bonita, Será achei pra assistir? interessante. Agora, eu garanto para você, e você me acredita, que não me apaixonei pela Jorge Gomes, como não me apaixonei pelo Walter Fosse, assim como não odiei o Rildo Gonçalves, que me deu um tapa tão forte que entortou o meu rosto. Eu tive que fazer o resto do grande teatro, um grande teatro. Com a cara inchada, eu tive que fazer de costa. Olha. A câmera ficou só na minha nuca, porque as coisas eram feitas mais verdadeiramente. Não havia videotape, era ao vivo. Calúnia, eu lembro, foi um TV de vanguarda forte, né? Que era a história de duas mulheres, duas professoras, não é isso? Exatamente. Que se apaixonam. Teve isso com filme também, né? Exatamente, a adaptação de um filme. Uma escola dirigida por duas moças, elas não sabiam que se gostavam. Até que uma menina fez uma fofoca muito grande, essa história eu lembro bem, e os pais tiraram, as meninas tiraram, e quando as duas ficam sozinhas e solitárias e se olham, percebem que se amam e se beijam. Um beijo delicado, um beijo fino. Eu e a Jorge Gomes. Linda, saudosa. E olha, tá aí, Rede Globo, já foi esse beijo gay, ó, faz tempo, vocês não precisam se preocupar. Pode dar, porque o Ministério Público me falou
que nunca recomendou para a Globo que não houvesse o beijo gay na televisão. Eles têm dúvida sempre, né? Pois é, eles sempre colocam personagens gays que depois tem um desvio de conduta no final, casando com mulheres, com homens, enfim. Mas por isso eu acho importante a gente lembrar isso, né? Agora, me fala um pouco desse seu casamento. Foi um casamento duradouro, né? Meu marido era uma grande pessoa. Tivemos diferenças grandes, ele era uns 8, 9 anos mais velho do que eu, e ele fez a guerra na Europa. Então, uma pessoa que faz 5 anos de guerra, ele era capitão do exército italiano. É difícil se adaptar com o mundo depois, né? Com o mundo depois. Então ele tinha crises às vezes, assim, não dá certo tal coisa, eu vou lá e quebro e mato, e eu tremia toda, né? Então essa coisa, mas no mais ele era engenheiro. Ele veio para televisão, né? Ele veio para ajudar a montar. Quem o convidou foi o Jorge Edo, que era o diretor técnico. Ah, tá. E aí trouxe ele para cá. Trouxe. Conheceram já lá no ambiente de Sim, trabalho? sim. E aí ficaram 28 anos casados. Quer dizer, o seu 20 casamento, e poucos, 25, 20 e poucos. Acabou com a morte dele, né? Um pouquinho antes nós estávamos um pouco estremecidos, porque eu falei algumas dessas verdades que a gente às vezes fala para marido, e acho que ele estava gostando de uma moça, parece. Mas ele me disse, vida, se me acontecer alguma coisa, você toma conta dela? Olha o quanto ele acreditava em mim. E quando ele adoeceu, eu fiquei no hospital com ele até o último minuto. Olha só. Puxa, foi... E você teve 2 filhos? 2 filhos. Primeiro, o rapaz? Heitor, que era o nome do meu pai. E a segunda é Thaís, que foi minha companheira nesses cursos que eu realizei quando saí da televisão. Vamos falar um pouco disso, porque eu lembro de você sempre com muito sucesso na televisão, nas novelas, eu acho que até a edição extra chegou a participar. Fiz e gostei muito. E a gente não tinha teleprompter, então líamos, mas tínhamos que ler com algum glamour, olhar um pouco, ler um pouco, olhar um pouco, ler um pouco, eu e todos. É verdade. Eu lembro de você fazendo tudo isso na televisão e de repente você saiu, você foi para a Gazeta, né, um tempo, fazia um programa chamado Vida em Movimento. Antes disso eu fui para Excelsior e pulei numa canoa furada porque Excelsior faliu. Logo depois. Logo depois, eu lembro. Depois eu fui para a Gazeta. Você chegou a fazer a última novela, que era 10 Vidas, né? Fiz. A história do Tiradentes, né? E a Excelsior simplesmente ficou um ano em que eu estive lá, sem pagar salário. Olha que barco furado. É verdade, agora está acontecendo de novo isso com outra emissora. Aliás, o mesmo canal aqui em São Paulo. Pois é. Agora, daí você foi para a Gazeta, eu lembro que você fazia esse programa Vida em Movimento. Foi bem. Né? Foi que era um programa jornalístico, interessante e tal, né? Agora, de repente, justamente quando você ficou viúva, né? Que seria um momento talvez de libertação? De ficar na televisão, até porque acontece que a minha vida, às vezes a vida da gente sempre, não é às vezes, é mais importante. O meu marido adoeceu, gravemente faleceu. Enfim, e as emissoras em São Paulo, 2 faliram, Excelsior e Tupi. Exatamente. Outras pegaram fogo e vários atores foram para a Globo. Eu não corri, fui assim, acho que eu nasci assim. Fazer cursos, é isso? Dar cursos para empresários? Empresários, diretores de empresas quaisquer, políticos alguns e vendedores. Fomos do Oiapoque ao Chuí. A gente chegou a ter, em 20 anos de trabalho, a Thaís prosseguiu mais que eu fui deixando por causa da Pro TV, nós tivemos, parece que 30 mil alunos, em turmas de 20, de 30, de 2, de 1.
construí a sala, que era a sala de apenas da casa, fiz uma parede dupla por causa de som, enfim, construí um pequeno lugar de treinamento, porque nem a Valita, nem a Arno, nem a Philips, estou citando os nomes, que foram clientes nossos, possuíam salas de treinamento. E nós, sim, aqui em São Paulo. Mas começamos a viajar, contratadas por essas empresas. Vocês treinavam executivos para falarem? Para dirigir uma reunião. A pessoa sabe tudo. O rapazinho jovem, você tem filho, tem filha, percebe isso. Todos aprendem tudo. Beijar, então, é uma facilidade hoje em dia. Uma vez, numa palestra, um rapazinho perguntou: quantos beijos você deu na televisão? Eu respondi: menos do que você na última balada que você foi. O curioso é que você ficou fazendo isso fora da televisão, mas nunca esqueceu a televisão, né? Porque aí, de repente, você vai ser a fundadora, né, da Pro-TV, que é a própria memória da televisão. Sair da televisão, para mim, representou arrancar o coração. Sim. Tirei. Mas sempre fica aquela coisa: cadê ele? Cadê ele? E, de repente, eu fico um pouquinho envergonhada de contar isso, mas ocorreu exatamente. Eu estava em São Paulo quando faleceu o Cassiano Mendes. Eu estava no velório, se não me engano, na aclimação, perto da Lins de Vasconcelos. Eu escutei, eu estava lá contrita. Essas coisas que eu não sei se eu escutei ou não escutei. Vida, olha a escalação. Eu falei para mim, mas eu não estou na televisão. E aí eu escutei outra vez: olha a escalação. Aí eu reconheci a voz do Cassiano. Falei com quem estava comigo, não me lembro mais, quero ir para casa, fiquei nervosa. Falei: será que eu ouvi? Será que eu inventei? Será o quê? Aí eu chamei o Walter, meu cunhado, Walter Ribeiro dos Santos, era um humorista. Chamei o Luiz Galon, chamei a Lia, chamei o Walter Foster, lá na minha salona, lá embaixo, onde eu fazia treinamento. Fiz a primeira reunião, também chamei o Blota, falei: estou com vergonha de contar isso, mas conto. A gente fica com vergonha, mas conta. Claro. E eles disseram: temos que nos unir nesse seu chamamento, porque é para você fazer pela televisão, quem sabe uma associação. Cada um foi dando um palpite. Aí eu falei: acho que falei bobagem, vai caber para mim, vai sobrar para mim. Porque o Walter Foster era meio bonachão, ainda estava na televisão. A Lia de Aguiar tinha voltado, tinha estado... O Luiz Galon era muito meu amigo, enfim. O Walter era advogado, estava com a Feira Livre do Automóvel. Sim. Fiquei eu. E a Lia falou: a Vida vai ser presidente. Fiquei eu. Quantos anos já tem a associação? 17 de registro. Um nessa enrolation inicial. De um espaço maior, para poder crescer, para poder ser museu. E isto está difícil porque eu precisaria de um apoio, de uma sede, de um apoio público, político, né? Político, e não consegui. Quer dizer, prometeram que eu vi, mas não cumpriram. Mas muitas vezes. Eu comecei a pedir na primeira
primeira Quer vez dizer, o museu funciona na sua casa. na minha casa, Quer dizer, que é uma assim, casa grande para casa, claro, mas isso. não para museu. E agora eu estou, neste momento, querendo esquecer um pouco os políticos e investir aqui. O que acontecer depois, acontecerá. Entendi. Fiz a minha parte. E que lindamente essa parte. Eu sou testemunha disso, que eu acompanho desde o comecinho, desde a época do Apit, agora a ProTV, e um trabalho belíssimo que você fez desde o começo. Quer dizer, foi de aquela coisa de formiguinha mesmo, foi fazendo e fez. Agora eu quero saber a atriz Vida Alves. Como é que está aí dentro? Se te convidassem para fazer uma novela hoje, você faria? Eu diria não. Não? Primeiro, te falei ali, não gosto de fazer nada mal feito. Será que eu ainda saberia? Será que eu ainda sou boa? Agora sou boa de papo. Sou boa de várias coisas. Mas como atriz, eu teria, não medo, mas eu diria não. Também não quero desconcentrar disto que eu estou fazendo com todo o meu amor, que é a ProTV. Se não acontecer, não terei sido eu a culpada. Então, que vá, que aconteça o que for. Quero falar uma coisa antes que você me pergunte, você não vai perguntar. Eu admiro você, rapaz. Te conheço faz tempo, sigo o seu trabalho, já assisti palestra. Você como criatura humana, você como apresentador, você como essa pessoa que se prepara para fazer uma entrevista para Vida Alves. Você está na televisão, eu não estou mais. Então, fico atrás da câmera, feliz da minha vida. Fico atrás da mesa, atrás do computador. Triste, porque detesto o computador, porque eu faço e de repente aparecem uns bichos, eu preciso chamar as minhas funcionárias, vem corrigir, vem para mim, o que aconteceu? Assim, mas eu fico. E fica vó, né? Vó, bisavó. Bisavó, porque né? são poucas que têm uma bisnetinha sabida, chama-se Liz, que tem a coragem, quando a mãe dela entra no palco e canta, e ela percebe que acabou o show, ela quer ir no show, ela entra e agradece. E ela me mostrou que ela põe a cara até no chão e ganha mais palma do que a mãe. E a mãe que é uma cantora maravilhosa, a tia, mãe né? que é uma cantora boa, mas que tem que se curvar à impetuosidade da filha de 2 anos e meio. Maravilha. Você é muito orgulhosa dessa família que você construiu? Eu sou orgulhosa da amizade que eu construí, é claro, a família e os amigos. Eu reuni aqui há poucos dias 130 pessoas. O Lima Duarte ficou abraçado comigo, matando saudade, a ponto da minha empregada ficar me olhando espantada, porque todos queriam abraçar o Lima e ele queria abraçar eu. Então, de repente, ele de brincadeira, após fazer um showzinho para as colegas, ele falou assim, a vida é uma mentirosa, brincando. Falou grosso, a minha empregada, dona Vida, a senhora precisa de alguma coisa? Eu falei, não, preciso só que vocês sosseguem o peito e me deixem matar a saudade desse menino, que foi a pessoa que fez o meu teste, ele era operador de som, quando eu entrei na Rádio Tupi, em 1947. Não, você era muito ousada, sempre foi. Aí eles falaram, que tal que você está achando? Eu falei, mas que franjinha bonita, hein? Não tinha muita franjinha naquele tempo. E depois ela caiu na bobagem de perguntar como é que foi. Você gostou? É bonitinha. E vivemos coisas com certeza, maravilhosas. Né? Mas eu vivo ainda. Cada momento gostoso, esse foi um momento muito bom. Linda. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Foi lindo.